Olá, meu nome é Anilza Leone e eu sou a professora de História. E o tema da aula de hoje é Primeiro Reinado. Vamos começar a falar sobre a Confederação do Equador, que era um projeto de república no Nordeste brasileiro. Na época, o imperador ele podia intervir em todas as esferas do governo. O imperador era a chave mestra da organização política no Brasil. E fazia medidas que apontavam para uma ameaça absolutista. Antecedentes da revolta. Havia muito descontentamento entre diferentes grupos do Nordeste, como militares de baixa patente, mestiços, negros livres e escravizados. Por sua vez, eles viviam com graves dificuldades econômicas ou na miséria. Esses grupos acabaram provisoriamente em torno de ideais contrárias à monarquia e à centralização do poder. Teses de oposição liberal. Foi o caso da tese defendida por liberais como Cipriano Barata e Frei Caneca. O que eles propunham? A instalação de um governo republicano e federalista. Poder de descentralização. Quem foi Cipriano Barata? Foi um político e jornalista. Ele publicava no jornal recifense Sentinela da Liberdade e era defensor da abolição da escravatura. Participou da Conjuração Baiana e da Confederação do Equador. Quem foi Frei Caneca? O nome dele era Joaquim da Silva Rabelo, mas ele era conhecido como Frei Caneca. Foi um dos mais expressivos representantes da oposição liberal. Defendia que o Brasil tinha todas as condições para instituir uma verdadeira federação. Ele defendia o federalismo, ele era contrário ao mandato vitalício e opunha-se ao poder moderador. Como foi deflagrada a revolta? A revolta eclodiu quando o imperador nomeou um novo presidente para a província de Pernambuco. Eles foram liderados por Manuel Paz de Andrade, que era o antigo presidente da província. Os revoltosos proclamaram, então, a formação da Confederação do Equador, que era um estado independente que reuniria as várias províncias do Nordeste, sob o regime republicano e federalista. Mais autonomia para as províncias. Pretendiam expandir o movimento pelas províncias do Nordeste, como Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas e, provavelmente, Piauí e Sergipe. Divisão do movimento. A diversidade logo se mostrou um problema. Os mais democráticos defendiam o fim do tráfico negreiro, mas não era o desejo da elite. Os grandes proprietários de terra se afastaram do movimento. Como foi a repressão imperial? Abandonados pela elite, o movimento enfraqueceu. Com o dinheiro emprestado dos banqueiros britânicos, Dom Pedro I contratou Lord Cochrane, que era um mercenário escocês, para destruir a resistência. Eles foram atacados por terra e pelo mar. Os revoltosos da Confederação do Equador foram presos e condenados. Diversos líderes foram presos, condenados à morte, como o Frei Caneca, que foi fuzilado. Abdicação ao trono. A conjuntura final do Primeiro Reinado. Vários acontecimentos comprometeram a popularidade do imperador, como o fechamento da Assembleia Nacional Constituinte, a violência contra os participantes da Confederação do Equador, o desfecho desfavorável na Guerra da Cisplatina. Antecedentes à Guerra da Cisplatina. Acordos diziam que a colônia do Sacramento pertencia à Espanha. O Tratado de Badajoz dizia isso. Em 1816, Dom João ele invadiu a região
e fundou no local a província da Cisplatina. Mas os habitantes locais não aceitaram essa anexação, pois tinham idiomas e costumes diferentes. Em 1825, o movimento de libertação, liderado por João Antônio Lavaleja, liderou o movimento, e esse movimento recebeu o apoio da Argentina. Qual foi o resultado desse conflito? Ele terminou em 1828, quando foi assinado um acordo entre as partes em conflito. O governo inglês foi o mediador, como sempre. O acordo estabeleceu que a província da Cisplatina não pertencia nem ao Brasil e nem à Argentina, e que seria criado um novo estado. A Guerra da Cisplatina contribuiu para desgastar a política de Dom Pedro I e aumentou o descontentamento geral. O dinheiro usado na guerra desequilibrou as finanças do governo imperial, já prejudicadas pelas vantagens concedidas a outros países em troca do reconhecimento da independência. Agora nós vamos exercitar o que nós aprendemos. Primeira questão. Podemos afirmar que tanto na Revolução Pernambucana, de 1817, quanto na Confederação do Equador, em 1824, letra A. O descontentamento com as barreiras econômicas vigentes foi decisivo para a eclosão dos movimentos. B. Os proprietários rurais e os comerciantes monopolistas estavam entre as principais lideranças do movimento. Letra C. A proposta de uma república era acompanhada de um forte sentimento de anti-lusitano. Letra D. A abolição imediata da escravidão constituía-se numa de suas principais bandeiras. Letra E. A luta armada ficou restrita ao espaço urbano de Recife, não espalhando pelo interior. Agora nós vamos ver a resposta correta. A resposta correta é a letra C. A proposta de uma república era acompanhada de um forte sentimento anti-lusitano. Segunda questão. Dentre as diversas revoltas e insurreições que antecederam a abdicação de Dom Pedro I em 1831, uma foi importante pelos ideais republicanos de seus líderes, entre os quais Frei Caneca. Outra característica desse movimento teria sido a proclamação da República em 1824, com a adoção da Constituição da Colômbia. O movimento foi duramente reprimido e Frei Caneca foi condenado à morte e fuzilado. O movimento em questão ficou conhecido como letra A, Inconfidência Mineira, letra B, Confederação do Equador, letra C, Questão da Cisplatina, letra D, Guerra dos Mascate, letra E, Revolta dos Farrapas. Vamos ver agora a resposta correta. A resposta correta é a letra B, Confederação do Equador. Terceira questão. A abdicação do imperador Dom Pedro I representou a culminância dos diferentes problemas que caracterizam o primeiro reinado. A exemplo do letra A, o apoio inglês à política platina do Império. Letra B, o apoio das províncias à política do Reino Unido, implantado por Dom Pedro I após a morte de Dom João VI. Letra C, conflito entre os interesses dos produtores tradicionais de açúcar e os novos produtores de ouro. Letra D, confronto entre os grupos políticos liberais e o governo centralizado, com tendências despóticas de Dom Pedro I. Letra E, crescente participação popular nas manifestações políticas favorecidas pela abolição do tráfico. Agora nós iremos ver a resposta correta. A resposta correta é a letra D, confronto
entre os grupos políticos liberais e o governo centralizado, com tendências despóticas de Dom Pedro I. Quarta questão. Qual o papel conferido ao imperador pela Constituição de 1824? A. A subordinação ao poder legislativo. Letra B. Instrumento da descentralização política administrativa. Letra C. Chave de toda a organização política. Letra D. Articulador da extinção do padroado. Letra E. Liderança do Partido Liberal. Nós iremos ver a resposta correta. Letra C. Chave de toda a organização política. Espero que tenham gostado da aula. Até a próxima e não esqueçam, acesse a plataforma Eduque.